Apresentando o método de ordenação Quicksort. O que é o método Quicksort? Quicksort é um algoritmo de ordenação por comparação, que segue a estratégia de dividir para conquistar. Ele escolhe um elemento chamado pivô, reorganiza o array, de modo que todos os elementos menores que o pivô fiquem à esquerda e todos os maiores à direita. Então aplica recursivamente a mesma operação nas duas subpartes. É famoso por ser muito eficiente na prática e, em implementações típicas, roda em tempo médio e em espaço adicional pequeno. Características do Quicksort: tipo, ordenação por comparação, divide e conquista. In place, sim, pouco espaço extra, embora haja profundidade de pilha recursiva. Estável? Não, ordem relativa de iguais podem mudar. Uso prático, muito usado em bibliotecas e implementações rápidas, normalmente combinando com outras otimizações. Qual é a ideia do Quicksort? Escolher um elemento do array, chamado pivô, reorganizar o array colocando todos os elementos menores que o pivô à esquerda e todos os elementos maiores que o pivô à direita. Depois disso, o pivô já estará na posição final correta. Aplicar o mesmo processo recursivamente nas duas partes restantes. A parte da esquerda, elementos menores, e a parte da direita, os elementos maiores. Em outras palavras, o Quicksort ordena uma lista separando, ordenando separadamente e combinando implicitamente. Não precisa juntar nada no final porque tudo é feito dentro do próprio array. Um exemplo do Quicksort. Vetor inicial. Na parte superior, vemos o vetor original. 13, 81, 92, 43, 65, 31, 57, 26, 075. Que seria aqui, seleção do pivô. Na seleção do pivô, o bloco laranja seleção pivô indica que o algoritmo escolhe um elemento do vetor para servir como pivô. No exemplo, o pivô é o 65. Partição. A seta partição mostra que o vetor será reorganizado em dois grupos. À esquerda, os menores valores e à direita, os maiores valores, acima dos 65. Aplicação recursiva do Quicksort. Arcos laranjas com a palavra Quicksort mostram o processo se repete separadamente em cada lado, ordenando o lado esquerdo. Após ordenar o lado esquerdo e o direito, a gente vai ter a nova ordenação 75, 81, 92. Aqui podemos ver que os números menores que o 65 foram para o lado esquerdo e os maiores do lado direito. E depois de ordenar, os números vão ficar nessa seguinte fileira. A junção implícita resultado final. Fim. Os vetores ordenados se unem naturalmente. Não é preciso juntar manualmente, pois o Quicksort trabalha dentro do próprio vetor, mostrando o resultado final novo, reordenado abaixo de tudo, como mostrado na imagem, com uma nova fileira de números. Bom, para encerrar aqui a parte teórica, vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu. O resumo do Quicksort é o seguinte: o Quicksort é um algoritmo de ordenação baseado na estratégia de dividir e conquistar, assim como falados aí nos slides anterior. A ideia principal é escolher um elemento especial chamado pivô e reorganizar o vetor de forma que todos os valores menores que o pivô fiquem de um lado e todos os maiores de outro. Esse processo se chama particionamento. Após essa separação, o algoritmo repete o mesmo processo recursivamente nas duas partes formadas, dividindo o problema em subproblemas menores até que todas as porções estejam ordenadas. Quando cada parte fica reduzida a um elemento, ou zero, ela está automaticamente ordenada, e o vetor inteiro se torna ordenado. O Quicksort, ele é muito eficiente na prática e geralmente alcança tempos de execuções, sendo um dos métodos de ordenação mais utilizados em linguagens de programação.
Ele também tem a vantagem de usar pouca memória, pois a parte do trabalho é feita no próprio vetor. Esse é o encerramento da parte teórica aí do Quicksort. Agora iremos mostrar na prática e dar alguns exemplos de como o Quicksort funciona. Agora nós vamos explicar um pouco sobre o Quicksort aplicado. O enunciado que a gente vai usar para poder explicar é criar um gerenciador de documentos ordenando-os por data. Então a gente vai explicar um código, linha por linha, de um gerenciador de documentos que ele ordena os documentos do dispositivo, né? Ele pega os documentos do dispositivo e ordena eles por datas, e essas datas são as datas de alteração. Bom, primeiro de tudo, a gente vai explicar os imports e as declarações de classe. O import Java IOFile, ele importa a classe file, que o local que representa os arquivos e os diretórios do sistema de arquivos. É onde ele vai puxar todos os arquivos do dispositivo para poder trabalhar. O import Java Util Arrays, ele importa os utilitários para trabalhar com arrays, incluindo os arrays e string. Agora a gente vai falar sobre o método Quicksort. Bom, primeiro de tudo, a gente começa já aplicando o método Quicksort. Então a gente vai falar sobre o public static void quicksort, public static void quicksort files, arquivos, int início, int fim, que é o que define o método Quicksort, que opera sobre o array de file entre os ints início e o fim. O if ele tem a função de ele tem a função dele é a condição de parada, ou seja, só continua se a sublista tiver 2 ou mais elementos. O int, aqui a gente vai explicar pivô int, pivô index, início e fim. Aqui chama o particionar, né, para reorganizar os elementos e obter a posição final do pivô. Quicksort arquivos início, não, essa aqui. Quicksort arquivos pivô index fim. Ele é o que ordena recursivamente a parte à direita do pivô. E aqui a gente fecha os blocos do Quicksort e do if. Agora a gente vai falar sobre o método de particionar com base na data de modificação. O private static int particionar, ele define o método que realiza a partição do array com base na data de modificação. O long pivô, ele escolhe o pivô com o timestamp do último elemento da sublista. E aqui ele inicia o índice da fronteira dos elementos menores iguais ao pivô. O for aqui, ele tem a função de verificar se o elemento atual tem timestamp menor ou igual ao do pivô. E mais aqui. Essa linha, ela avança a fronteira para incluir o elemento atual. E trocar arquivos e J move o elemento atual para a região de menores ou iguais. E aqui a gente fecha os blocos. E aqui a gente tem o trocar
e o return. O trocar, ele coloca o pivô na posição correta logo após os menores ou iguais, e o return, ele retorna o índice final do pivô para dividir o array nas camadas recursivas. E aqui a gente fecha o método de particionar. Agora a gente vai falar sobre o método de troca. O private static void trocar, ele define o método utilitário para trocar dois elementos do array, enquanto o filetemp ele armazena temporariamente o elemento da posição 1, da posição i, no caso, desculpa. Arquivos i e arquivo j. O arquivo i copia o elemento da posição j para i, e o arquivo j igual a tempo restaura o elemento original de i na posição j. E aqui a gente já fecha o bloco de troca de elementos. Agora a gente vai para o programa principal, o que vai aparecer na tela. Public static void main string args é o ponto de entrada esse aqui é o ponto de entrada da aplicação do Java, né? Lista de arquivos. Aqui o void main ele define a pasta que pode alterar para qualquer caminho, que é o ponto de entrada já do Java. O file pasta new file, aqui esse método aqui que eu estou mostrando para vocês, cria um objeto file apontando para o diretório alvo, ajustando o caminho conforme necessário. File arquivos é a lista de arquivos. Lista apenas arquivos. Exclui diretórios. Dentro de uma pasta retorna um array de um file. O if, já terminando aqui, ele verifica se a listagem for bem sucedida, pode ser nula se a pasta não existir ou não houver permissão. Agora, quicksort arquivos. Ele chama o método quicksort sobre todo o array dos índices 0 ao último. Array string, que cria um string para iterar pelos arquivos ordenados. System.out.println, e aqui a gente já entra na parte onde imprime o nome do arquivo e seu timestamp na última modificação, certo? E o else, ele aqui entra na função de, caso não haja arquivos ou ocorra erro de acesso, ele cai no bloco system.print system.out.println, e ele anuncia nenhum arquivo encontrado na pasta. E aqui a gente já termina explicando em detalhes, né? Explicando na prática como funciona o método quicksort.